Infelizmente, a esquerda é uma das piores mazelas para os cofres públicos. Um caso absurdo envolvendo a esquerda, a Odebrecht e queima de arquivo. Pois é, foi encontrado morto a testemunha-chave que poderia entregar todos os políticos corruptos envolvidos com a Odebrecht. Acaba de ser encontrado sem vida. Essa testemunha-chave, importantíssima, né? Foi vítima aí de queima de arquivo. Até as autoridades já falam abertamente em queima de arquivo por parte da esquerda. Outro ponto que a gente precisa falar é da vulnerabilidade do sistema eletrônico. Pois é, tem muita gente que diz que é inquestionável o sistema eletrônico, mas não é bem assim não. Olha essa matéria do Terra, que mostra que o Banco Central confirmou que acabou de ter um ataque ao sistema multinacional de tecnologia. Olha só, as cifras podem passar de R$ 1 bilhão frutos desse ataque hacker. Olha que absurdo. Outro ponto que a gente pode falar para vocês também é sobre o jornal Metrópolis. Pois é, no dia que o Hugo Motta liberou, né, recebeu a notícia da judicialização do IOF, ou seja, de que o governo resolveu declarar guerra ao Congresso e ir para o Supremo Tribunal Federal, o Hugo Motta acaba de ganhar uma arma importantíssima na guerra contra o Lula. E a gente vai falar sobre isso com vocês. Outro ponto é literalmente uma declaração de guerra do Lula. Uma fala do Lula mostra que ele vai se valer do STF todas as vezes que for necessário, todas as vezes que precisar partir para cima do Congresso Nacional. E aí, como não bastasse as loucuras, né? Pois é, matéria do CNN em Portugal. Quem é que disse que o Lula não faz parte do noticiário internacional? O pior é que é sempre da forma pejorativa. O Lula disse que vai mudar o dia da independência. Acho que o 7 de setembro ficou marcado com uma imagem que nunca vai sair da cabeça dos brasileiros, não é? Pois é, e agora aprovou-se uma lei que muda a data. E a data agora de independência é o dia da expulsão dos últimos portugueses lá da Bahia. A gente vai falar sobre isso. Portugal reagiu, não gostou. O camarote da Globo News disse que hoje o ambiente dentro do Congresso Nacional é de clima de guerra, ou seja, a guerra está rolando feia dentro do Congresso Nacional. O desembargador Sebastião Coelho fala de um alerta, né? Diz sobre um alerta sobre a possível prisão de Bolsonaro. E aí ele levanta, né, uma hashtag, se prender vai ferver, ou seja, seria uma mobilização nacional se acontecer, né, uma possível prisão do presidente, ex-presidente Bolsonaro. A gente vai falar sobre tudo isso aqui com vocês. Então, pois é, já deu para você ver que o nosso Chá da Tarde hoje está repleto de informações importantes. Chá da Tarde, porque o café tá caro, né? Não vou perder o bordão enquanto esse governo estiver à frente aí, né, do país. Hoje é dia 2, hoje é quarta-feira, esse é o nosso terceiro editorial do dia. E bora entender tudo que está acontecendo. Só não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, isso é muito importante. Bora bater nossa meta, 2 milhões de seguidores. Eu sei que você tá junto com a gente para a gente conseguir bater essa meta. Outra informaçãozinha rápida. Pessoal, hoje, com esse tempo maluco que está acontecendo, e ainda mais com o anúncio da própria Simone Tebet, que ela pode aumentar um imposto sobre herança até para 20%, pois é, já se cogita isso, seria ideal você começar a se planejar para fugir do inventário, para fugir de uma estruturação errada do seu patrimônio. E através da holding familiar, a holding patrimonial, você consegue realizar isso. Então, eu sou o Sandro Gonçalves, sou especialista em holding familiar. Há muito tempo eu já falo com vocês e o pessoal pediu para que eu deixasse o contato para vocês dialogarem comigo sobre o assunto. Então, vamos lá, entre em contato aqui, manda uma mensagem, ou então aqui no QR Code você vai estar conversando diretamente com os consultores especializados do nosso escritório que vão poder te atender muito bem, tá? E você pode agendar uma consulta. Fechado? Então bora para cima, vem comigo, vamos de informação. Vamos lá, pessoal. O Brasil literalmente não está de brincadeira. Tem um sistema eletrônico que eles dizem que é o mais seguro do mundo e se você questionar, você pode ir até para a cadeia.
né? E aí você deduz que o sistema bancário, o sistema que é aliado ao Banco do Brasil, deve ser a maior proteção do mundo, correto? Se até esse sistema que tem a maior proteção do mundo, ele pode ser violado. Dá uma olhada nessa matéria da Terra aqui. Banco Central confirma ataque a sistema de multinacional de tecnologia, mas não divulga os valores. O Banco Central determinou o desligamento do acesso das instituições à infraestrutura da CIM. Pois é uma empresa que presta serviço, né? Confirma ali, é um serviço de cibersegurança super protegido, vinculado ao Banco Central, que autoriza instituições vinculadas ao Banco Central exercerem transações bancárias. Pois esse sistema, que é considerado um dos mais seguros do Brasil, acaba de ser alvo de ataque hacker. A Polícia Federal deve abrir um inquérito para apurar o ataque a sistemas de instituições financeiras. O Banco Central, diretamente, ele não foi afetado, mas as instituições que são vinculadas ao Banco Central, várias delas tiveram um prejuízo e as cifras são gigantescas. Olha lá, hein? Segundo o Banco Central, hackers invadiram sistemas da empresa que presta serviços de tecnologia e conecta instituições financeiras ao próprio Banco Central. Os detalhes sobre a invasão ainda estão sendo investigados. A Polícia Federal deve abrir um inquérito para investigar esse ataque hacker ao sistema de instituições financeiras e as contas privadas por meio da CIM Software, empresa que presta o serviço de cibersegurança para o Banco Central. O Banco Central informou nesta quarta-feira que a empresa que presta serviço tecnológico e conecta instituições ao próprio Banco Central comunicou um ataque à sua infraestrutura. A CIM, alvo do ataque, é uma instituição que presta serviços de tecnologia da informação, TI para as instituições participantes do PIX. A CIM é homologada pelo Banco Central para isso, assim como outras empresas no país. Então, literalmente, né, é a empresa responsável pela estruturação do PIX em alguns bancos, em algumas instituições vinculadas ao sistema do Banco Central. E aí vem a Tecmundo, né? CIM. Hackers invadem parceira do Banco Central e roubam R$1 bilhão. Banco Central confirmou a invasão dos sistemas de segurança da companhia CIM, que atende inúmeros clientes importantes do ramo financeiro. Nessa terça-feira, um suposto ataque hacker afetou os sistemas de uma importante prestadora de serviço de tecnologia para inúmeras instituições financeiras. O Banco Central confirmou o incidente com a CIM Software e, embora não tenha divulgado o prejuízo, fontes do Brasil Journal estimam que os valores chegariam a R$1 bilhão. É reportado que os criminosos teriam acessado inúmeras contas, incluindo da BMP, uma provedora de serviços Bank, a Service, que opera desde 1999. Apesar da invasão, é esperado que os clientes não tenham prejuízo. Ou seja, se ataques a empresas, né, que movimentam cifras bilionárias como essa acontecem, é difícil a gente confiar na segurança total de algum sistema eletrônico. Concorda ou discorda de mim? Coloca no comentário, quero saber a sua opinião. Vamos lá, pessoal. Onde a esquerda põe as mãos, a corrupção é perigosa. Dá uma olhada nessa publicação que envolve nada mais, nada menos que um velho conhecido nosso aqui do Brasil, a Odebrecht. Pois é, você está sabendo que lá no Peru a farra correu solta, com alonga-manos, né? Com a mãozinha, com a ajudinha de alguém que falta dedo, né? Você sabe dessa história toda. Inclusive, lá a justiça é séria, diferente do que a gente está vendo aqui no Brasil. Lá aconteceu o seguinte, prenderam, né, o ex-presidente e a esposa dele deu linha. É óbvio que ela vai fugir para algum lugar onde ela vai correr atrás da impunidade, né? Adivinha para onde a primeira-dama do Peru fugiu? Se você chutou o Brasil, acertou em cheio. Mas a forma que ela fugiu foi até interessante. O presidente da República do Brasil mandou um avião da FAB ir lá, buscá-la e voltar aqui para o Brasil, só para ela não ser punida.
Deu para entender como é que está a situação lá no Peru? Pois é. Mas o fato é que a Lava Jato lá não foi destruída pelo STF, como a gente está vendo aqui no Brasil. Lá está todo vapor. E olha só isso aqui. Ministério Público da República do Peru. Testemunha-chave do caso Odebrecht no Peru é encontrada morta, com nada mais nada menos do que corte no pescoço. Pois é, eu estou falando do José Miguel Castro, que é um ex-servidor público e é o principal colaborador das investigações sobre o escândalo de corrupção da Odebrecht no Peru. Tá? Em sua residência, ele foi encontrado sem vida com um corte no pescoço. O Castro era considerado a peça fundamental do processo, que envolve a ex-prefeita da capital, a socialista Susan Villaran, acusada de receber milhões e milhões em propinas das construtoras Odebrecht e OAS. Mas ela só era corrupta lá, né? Aqui no Brasil tá tudo tranquilo. Aos 51 anos, Castro já cumpria prisão domiciliar e havia sido reconhecido pela Justiça como uma das testemunhas chaves, né, do suposto financiamento ilegal de campanhas políticas da esquerda durante o mandato de Villaran. Ou seja, o esquema era até parecido com o do Carvajal. Dinheiro de propina, né, enquanto que o do Carvajal era dinheiro do crime organizado, né, do narcotráfico, aqui era dinheiro de propina que era recebido e bancava as campanhas com compra de votos da galera para votar na esquerda. Será que o brasileiro vai continuar nessa de vender o voto a vida inteira ou ele está mudando a sua cabeça? Sei não, hein? Qual a sua opinião sobre isso? Vamos lá. A batalha do IOF continua interessantíssima. No mesmo dia que o Lula anunciou para o Hugo Mota que ele vai recorrer lá no Supremo Tribunal Federal, o Hugo Mota ganhou um presentão, uma nova arma contra o governo federal. Pois é, o governo Lula está fazendo de tudo para reduzir custos com o povo e aumentar, com toda certeza, impostos. Ou seja, a última, agora, do governo Lula, é incluir, para aqueles que recebem o benefício da prestação continuada, que é uma ajuda assistencial para pessoas com deficiência, pessoas acima de 65 anos que não conseguem prover a sua vida, ou pessoas com deficiência que ganham até um quarto do salário mínimo, têm direito, né, a receber um salário mínimo do governo, chamado benefício de prestação continuada. Acontece que o Lula disse o seguinte: quem já recebe Bolsa Família tem que usar o valor que recebe de Bolsa Família, de cálculo de Bolsa Família, no cálculo da renda per capita. Assim, quem recebe o Bolsa Família geralmente não vai ter direito a receber o BPC, afinal já está recebendo um recurso do governo. E aí olha que interessante, o PSOL e o PL se juntaram para derrubar mais essa ação do governo Lula. E o que é que o governo Lula está querendo? Que sobre mais dinheiro para as campanhas. O negócio é que não está sobrando muito dinheiro para as campanhas. Olha, com os rombos gigantescos que estão acontecendo no Brasil, a expectativa de alguns políticos é que sejam jorrados bilhões e bilhões nas campanhas de 2026. Pois é, frutos de emendas, frutos de maracutaia e cambalacho. E isso, todo mundo no Brasil já sabe como que funciona. Agora, o grande problema que paira aqui, o grande problema que fica é como que será feita uma fiscalização desse dinheiro. Se o próprio judiciário não está preocupado com isso e nem o Ministério Público também não está investigando e a própria Polícia Federal só pensa naquilo, prendeu o Bolsonaro. Pois é. Agora, uma coisa é certa, o clima é de guerra total. O Lula mandou um recado para o Hugo Mota e para o Congresso Nacional. Ele disse o seguinte: qual é? Eu preciso do STF para governar. E aí, o deputado Sóstenes Cavalcante mandou o seguinte recado: olha só, Lula, você precisou do STF para chegar lá, agora precisa do STF também para governar? Coisa feia, hein? Se eu não entrar com recurso no Poder Judiciário, se eu não for Suprema Corte, ou seja, eu não governo mais do país, cara. Esse é o problema. Cada macaco no seu galho. Ele legisla e eu governo.
Sabe? Eu mando um projeto de lei, eles podem vetar, eles podem aprovar ou não. Se eu vetar, eles podem derrubar meu veto. E se eu não gostar, eu vou no Poder Judiciário. Ora, qual é o erro nisso? O erro, na minha opinião, foi, sabe, o descumprimento de um acordo que tinha sido feito num domingo à meia-noite na casa do presidente Hugo Mota. Lá estavam vários ministros, lá estavam vários deputados, lá estava o companheiro Fernando Haddad com a sua equipe. Festejaram o acordo no domingo. Eu estava em Nice, no Congresso dos Oceanos, na França. Eu liguei para a Gleisi Hoff e perguntei como é que foi a reunião. Ela estava maravilhada com a reunião. Nunca vi tanto abraço, tanto carinho, tanta concordância. Quando chega na terça-feira, o presidente da Câmara tomou uma decisão que eu considerei absurda. Agora, isso você pode perguntar, tem um rompimento com o Congresso? Não. Não tem. O presidente da República não rompe com o Congresso. Vamos lá, pessoal. Vocês ficam bravos quando eu concordo com o Lula, mas vocês têm que entender o seguinte, eu tenho que concordar com o Lula. O que o Lula falou está certíssimo. Ele depende do Supremo Tribunal Federal para governar o Brasil. Se não fosse o Supremo Tribunal Federal, ele estava até preso. Então, ele depende sim do Supremo Tribunal Federal. Estou errado? E aí, pessoal? Não bastasse isso, a vergonha internacional impera no Brasil. Simples assim. E no mundo? Dá uma olhada. Lula da Silva diz que a verdadeira independência do Brasil foi a expulsão dos portugueses. Por isso, ele quer mudar a data. Essa matéria não é da CNN brasileira, não. É da CNN Portugal. Encarou como uma ofensa, né? A expulsão dos brasileiros é a independência do Brasil. Historicamente, a gente tem, né, o grito da independência que cá entre nós. O Lula tentou, mas não conseguiu juntar nenhum gato pingado. Enquanto o outro, o inelegível, o Bozo, o mauzão, entrou para a história. Porque nenhum presidente, nunca na história, talvez até do mundo, conseguiu movimentar tantas pessoas em um evento. Ah, essa inveja vai corroê-lo por dentro. Dá uma olhada na matéria do CNN Portugal. O presidente do Brasil duvida que Dom Pedro, imperador do Brasil, que depois veio a ser rei de Portugal, tenha dado mesmo o grito do Ipiranga. Luiz Inácio Lula da Silva vai anunciar esta quarta-feira o decreto que consolida as celebrações de 2 de julho na Bahia como a segunda data da independência do Brasil. E aí, se depender do Lula, vai inundar com um mar vermelho de gente da esquerda, apoiadores dele, lá em Brasília para comemorar o 2 de julho, não mais o dia de 7 de setembro. Isso não vai acontecer, é ilusão, todo mundo sabe que o Lula não dá conta de reunir nem meia dúzia de gato pingado, não adianta mudar a data, o negócio é que quando o Bolsonaro reuniu no 7 de setembro, entrou tanto para a história, mas tanto que os inimigos do Bolsonaro deixaram até ele inelegível por causa disso. Vamos lá. E como é que está o clima lá no Congresso Nacional? Amistoso. Tudo maravilha. Do jeitinho que a gente imaginava que ia estar. Clima de guerra. Pois é. E quando até a Globo fala isso, é porque o clima está totalmente tenso. Dá uma olhada nessa matéria da Globo News aqui, em que o Camarote explica sobre o clima de guerra, um ambiente eficaz para torrar o presidente da República. Dá uma olhada nessa. Olha, esse é um ambiente. O ambiente aqui é um ambiente de guerra mesmo. É uma situação inédita no governo Lula. Você tem um enfrentamento estabelecido. Semana passada foi o Congresso surpreendendo o governo e derrotando o governo. Agora a vez do governo retrucar e também ir ao Supremo Tribunal Federal. Diga-se passagem, normalmente quem recorre ao Supremo é a minoria, nunca a maioria, ou seja, normalmente quem recorre é a oposição, historicamente, então você tem uma inversão de papéis. Isso mostra, de fato, aqui o governo muito fragilizado no Congresso Nacional e tendo que recorrer ao Supremo Tribunal Federal para ter a manutenção de um decreto presidencial.
eu diria, esse enfrentamento, ele está no início. A gente vai ver agora muitas cenas daqui por diante. Está só começando, pessoal. É lógico que o governo tem instrumentos de um lado e o Congresso tem de outro. Vamos lá, algumas questões. Você vai ter uma CPI, e é o que todo mundo aqui está falando aqui embaixo. Essa CPI, ela pode ser ainda mais radicalizada. Então você tem um ambiente de radicalização entre Congresso e Palácio do Planalto. A gente já falava aqui que o governo, com o presidente Lula com baixa popularidade, fica mais fragilizado diante aqui do Congresso Nacional. Então o Congresso cresceu. E agora o governo está retrucando também com um discurso de polarização. Ou seja, um discurso já de eleição 2026. E o Congresso rebatendo. Então, esse é o ambiente que a gente está vendo nesse exato momento, Natus. Quando eu disse para vocês que o clima dentro do Congresso Nacional é clima de guerra, é clima de impeachment, muitos de vocês duvidaram, né? Outro ponto que pode pegar o Lula, colocar o Lula lá na sacola e dar muita dificuldade para o Lula, é aquele que talvez é um dos mais marcantes casos de corrupção no Brasil, a roubalheira do INSS. No próximo bloco você vai assistir comigo. Vem cá, você quer dar um jeitinho de ferrar ainda mais com a vida do governo Lula? Vamos parar para pensar no seguinte: que tal o Hugo Mota olhar para a cara do governo Lula e resolver fazer o seguinte? Peraí, você está indo no STF para impedir que uma medida nossa sirva aqui, que é a redução do IOF? Tá bom, eu quero ver você ir no STF agora para tirar o Nicolas Ferreira da presidência da CPMI do INSS, da roubalheira com os velhinhos. Dá uma olhada nessa publicação, dá uma olhada nessa matéria aqui do Metrópolis, onde o Sóstenes Cavalcante, líder da oposição, deixa claro que o Nicolas Ferreira pode ser o próximo presidente da CPMI. E aí você já imaginou que bagunça que não vai acontecer. Amanhã tem audiência geral sobre INSS. A gente lembra que a escolha da relatoria da CPI, né, mista do INSS está ali sendo um outro ponto de tensão, de expectativa bem forte do PT, porque pode ficar nas mãos do PL, e quem pode ser o nome do PL? Nicolas Ferreira, que faz muito barulho, né, nas redes sociais e inclusive já teve interações bem duras com pessoas do governo como Fernando Haddad aí na própria Câmara dos Deputados, né? Isso, e o presidente, o líder do PL, o Sóstenes Cavalcante, ele também me falou que, de fato, se a relatoria ficar com o PL, ela vai ser do Nicolas. Então, pelo menos dentro do PL, isso já está definido. A única indefinição agora é quem, de fato, vai assumir essa relatoria, se o presidente Hugo Mota vai dar para o PL ou para um partido do Centrão, como ele havia dito anteriormente. Porque, para a gente lembrar aqui, Nath, quem está nos assistindo, essa relatoria ela tinha sido negada ao PL inicialmente pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, mas depois desse entrave entre governo e Congresso, tem um burburinho aqui na Câmara de que o presidente estaria cogitando ou considerando, talvez, dar essa relatoria para o PL. Isso seria um contraste com o Senado, já que o Senado deve colocar como presidente da CPMI o Omar Aziz, que é um senador do Centrão, embora seja de fato parte da base do governo, seja próximo do governo, mas ele faz parte de um partido do Centrão. Então agora existe essa indefinição, essa expectativa também. Os trabalhos de fato só vão começar depois dessa pausa nos trabalhos aqui no Congresso, para que a CPMI não perca esses dias de inatividade, né, nesse período que os trabalhos vão ficar parados aqui dentro, mas a expectativa é de que pelo menos amanhã, talvez, ou nos próximos dias, esses nomes já sejam de fato anunciados.
E amanhã, essa audiência, como você falou, vai ser bastante importante, porque ela é uma audiência geral. Normalmente, o que a gente vê aqui, Nath, são audiências públicas em comissões específicas. Uma comissão de Previdência, comissão de Segurança Pública, enfim, comissões que tratam sobre temas específicos. Mas amanhã, essa audiência vai ser uma audiência geral, que vai juntar todas essas comissões. Então, a expectativa é de que, de fato, todos os olhos estejam voltados para essa comissão que vai tratar sobre um tema que é um calo do governo, né? Essa questão do INSS, porque, embora o governo esteja se mobilizando para, de fato, ressarcir os aposentados, as pessoas que tiveram esses descontos indevidos, esse ainda é um tema que a oposição tem pegado bastante para bater no governo e para fazer mesmo essa frente ao governo Lula. Você já parou para imaginar como a oposição, o PL, com a presidência da CPI do INSS e também com a relatoria? Vai ser uma surra, vai ser uma verdadeira batalha, onde o governo Lula não tem como sair bem dessa. E aí, nós estamos falando do calo do governo. Essa história do governo devolver o dinheiro para os aposentados não desceu bem para quem é o pagador de impostos. Porque o que se tem nessa visão é que o governo está assumindo culpa de ter feito coisa errada. E aí, se o governo usar o nosso dinheiro, dos nossos impostos, para pagar os velhinhos que foram roubados com o INSS, cá entre nós, é dar bom dia com o chapéu dos outros. E aí, a pergunta que fica é, e os verdadeiros ladrões? E os sindicatos, todos de esquerda, que foram lá e tocaram um terror na vida dos aposentados, vão ficar ilesos? Parou para pensar nisso? Pois é, o jogo está cada vez mais complicado para o governo. Vamos lá, pessoal. Todo mundo sabe, né, que o Sebastião Coelho é provavelmente um futuro senador da República pelo Distrito Federal. O senador, ou melhor, o futuro senador, o desembargador Sebastião Coelho, fez um vídeo onde ele trata especificamente, né, da possibilidade de prisão do Bolsonaro. Ele publicou um vídeo cujo título é, abre aspas, se prender, vai ferver. Alerta em nome da paz. Meu amigo, o jogo está ficando interessante. Se prender, vai ferver. Eu quero que você guarde essa expressão no seu coração. Se prender, vai ferver. Por que eu estou falando isso? Ontem eu fiquei chocado ao ver o presidente Bolsonaro dizer lá na Avenida Paulista que o objetivo não é só prender, é eliminar. E o que é eliminar uma pessoa? É matar. A morte de Bolsonaro significaria a morte da liberdade em nosso país, porque Bolsonaro é o nosso principal representante da liberdade, ou não? Então o nosso dever é impedir que Bolsonaro vá para a prisão por esse processo canalha que está em andamento contra ele. Ah, Sebastião, você é aliadíssimo do Bolsonaro? Não, eu sou aliado da causa. A responsabilidade é minha e sua. Meus amigos, na vida nós temos que fazer opções. Você primeiro tem que entender que você pode, depois quer e agir. É poder, querer e fazer. Então nós temos que dizer para esse sistema bandido que está aí em ação que nós não vamos aceitar pacificamente a prisão de Bolsonaro, porque a sua prisão corresponde a uma morte próxima. E se ele falou em eliminação, veja bem, ele foi presidente da República. Ele deve ter informações que nós não temos. Então o nosso dever, mais do que ir em manifestação, botar rede social, é agir concretamente. É dizer para o sistema, se prender, vai ferver. Pois é, pessoal, uma fala bem grave, né? Vamos dizer que torçamos, né, para que o sistema não entre aqui contra o próprio Sebastião Coelho, falando que ele está incitando, né,
raiva, ódio das pessoas. Não, é simples. O STF já tem em mente que a prisão do Bolsonaro seria algo que causaria comoção nacional. É simples, o Bolsonaro é a maior liderança da direita, uma esquerda que está definhando no poder. Então, o recado do desembargador Sebastião Coelho é um recado duro, um recado grave, mas que representa a realidade. A população não sei como reagirá em relação a uma prisão, ou até um possível, vamos usar a palavra do Bolsonaro, uma possível eliminação do Bolsonaro. Tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso Chá da Tarde. É sempre um prazer estar aqui, poder bater um papo, conversar com vocês um pouquinho, dialogar com vocês um pouco, tá bom? Então, muito obrigado pela confiança, pela credibilidade de vocês. Recadinho rápido aqui. Olha, se você está com medo do que possa acontecer até 2026, já imaginou, né? Do nada, Lula reeleito em 2026 e você deixar para agir só depois disso? Meu amigo, se você acha que a situação está caótica, está complicada, eu recomendo que você tenha um plano B. Olha só, seja residente do Uruguai, tenha cédula do Uruguai para que você possa atravessar para o Uruguai e ter uma nova vida lá num país seguro, tranquilo, cujo curso de medicina é de graça. Se as suas receitas forem do exterior, você não paga nada lá no Uruguai. Ou seja, um país que você tem grandes possibilidades e, óbvio, é uma estrutura importante para quem pensa num plano B. E pode utilizar também, é lógico, a teoria das bandeiras, né? E se der muito ruim no Brasil, você está preparado? Pois é. Entre em contato, seja residente do Uruguai, agende uma consulta. A consulta tem um custo de R$100 para a imigração. Você agenda a consulta e fale conosco. Lembrando que nossa agenda está lotada, o povo está com medo do Brasil. Então, a agenda provavelmente você só vai encontrar lá para o dia 16, nova agenda para consulta. Então, entre em contato e agende a sua consulta quanto mais rápido o possível, tá bom? Muito obrigado, fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial.